nossa palestra de hoje é sobre o tema Os escândalos na atualidade, oportunidade ou vergonha, e ela é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, de 11 a 17. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E antes então de iniciarmos a palestra, vamos fazer uma pequena oração para acalmar as nossas mentes e os nossos corações da correria do dia a dia, para que a gente possa absorver os conhecimentos que vão ser nos passados pela espiritualidade superior, que nos acompanha e nos orienta o tempo inteiro. Que eles estejam aqui presentes, nos acalentando e nos auxiliando, para que nós possamos compreender o que está nos sendo passado e nós possamos incorporar isso ao nosso comportamento para nossa melhoria espiritual. Muito obrigada. Político desvia a verba da saúde. Atriz pega marido com melhor amiga. Jogador de futebol flagrado em baile funk em plena pandemia. Essas frases, elas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E vocês repararam que tudo é com o outro, né? Então foi a atriz, foi o político, foi o jogador de futebol. Nunca acontece algo que seja um escândalo conosco. Né? Será que então o escândalo ele só acontece com os outros? Será que ele só acontece quando ele é divulgado? O que será que é o escândalo na visão do Espiritismo? Muitas vezes a gente no nosso dia a dia, né, normal, na nossa vida normal, a gente pensa no escândalo como o que sai nos jornais, o que sai na mídia, né? E é por isso que a gente associa muito o escândalo com o que está acontecendo com pessoas famosas, porque aquilo, na verdade, não é um escândalo, aquilo é uma fofoca feita a partir de um escândalo, né? Ou uma divulgação feita a partir de um escândalo. O que seria o escândalo propriamente dito? O Espiritismo nos explica que o escândalo ele é um tropeço. Ele é tudo que leva o homem à queda na nossa trajetória de melhoria espiritual. Então seria dar um mau exemplo, ter princípios falsos, abusar do poder, entre vários e vários e vários outros exemplos. Então, o escândalo, na verdade, é a gente fazer alguma coisa que está errada, que vai nos atrapalhar, que vai nos fazer tropeçar na nossa caminhada espiritual em direção a sermos espíritos puros, espíritos perfeitos. Muitas vezes a gente pensa que se a gente fizer alguma coisa errada e ninguém ficar sabendo daquela coisa errada, não há problema. Outras vezes a gente pensa assim, o ruim do escândalo é quando a gente faz alguma coisa errada e aquilo vira um escândalo na nossa concepção, né, de seres encarnados atualmente, né? Que seria isso? Nós fizemos algo errado e aquilo virou de conhecimento público. E quando ele vira de conhecimento público, aquilo nos faz sofrer, né? Então nós imaginamos assim que o escândalo é algo que nos faz sofrer. Mas na verdade esse sofrimento não é por causa do escândalo. O Espiritismo nos diz que o escândalo é o ato em si, né? Esse tropeço que nós tivemos. O que nos faz sofrer com a divulgação desse escândalo é o nosso orgulho. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Se nós tropeçarmos, né, fizermos algo errado, aquilo é o escândalo e é aquilo que vai nos atrapalhar. Não é tanto a divulgação do que nós estamos fazendo, né? E nesse contexto, o que nós fazemos de errado em termos morais é muito mais importante. Então, as nossas atitudes morais é que são o grande problema, né? O grande tropeço que nós temos nessa nossa caminhada
E, portanto, é nessas atitudes morais que nós temos que tomar cuidado, né, para que elas não virem escândalo. Isso quer dizer o quê? Para que nós não erremos nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos morais. E aí é importante que a gente entenda uma coisa. Nós somos espíritos que estamos encarnados no planeta Terra. E esse planeta Terra, ele pode ser visto de várias formas diferentes. Uma das formas é a que está escrita aí. Esse planeta, ele é uma grande escola, né? É uma escola espiritual. E nós estamos apenas no início da nossa caminhada espiritual, né, de conhecimento. Nós somos espíritos que ainda somos muito imaturos. Nós somos crianças espirituais. Então a Terra é uma escola para crianças. E não só para crianças, é uma escola para crianças muito pequenas, que é o que nós somos, muito imaturas. A Terra é uma escola de alfabetização, é nível alfabetização. E nós todos estamos aqui para sermos alfabetizados espiritualmente. Então nós estamos aprendendo aqui os rudimentos, né, do que nós precisamos, né, todo o alfabeto espiritual que nós precisamos para seguir a nossa caminhada rumo a sermos espíritos perfeitos. Nessa escola nós vamos aprender várias coisas. E o que é mais importante, né, aqui, a lição mais importante que nós temos aqui é a lição do amor. Então nós temos que aprender a nos amar e a amar a todos os nossos semelhantes, a todos os nossos irmãos que estão presentes aqui na superfície da Terra também, que estão encarnados, e os desencarnados que estão por aqui também. Nós temos que aprender o amor. E para aprender o amor, nós precisamos aprender todas as outras lições que dão base a esse amor. Principalmente as lições morais, né? O nosso aprimoramento moral. Jesus nos falou o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. E por que seria necessário que os escândalos viessem? Ora, como nós somos crianças espirituais, né, muitas vezes as crianças só aprendem alguma coisa quando elas tropeçam e caem. E nós somos assim. Nós precisamos, às vezes, que aconteça alguma coisa ruim, nós precisamos errar e ver as consequências do nosso erro, do nosso tropeço, para que a gente aprenda que aquela direção não é boa, aquela atitude não é boa, para que a gente possa nos modificar enquanto espíritos. Assim como a criança, muitas vezes, ela precisa dessa lição, né, do errar, né, do cair, do tropeçar, do se machucar, para aprender, né, que aquilo não deve ser feito, nós também, né, crianças espirituais e imaturas, nós também precisamos disso. E é por isso que Jesus disse que é necessário que venham escândalos. Mas ele continua: mas ai do homem por quem o escândalo venha. O que ele quis dizer com isso? É necessário que venham os tropeços para que a gente aprenda qual é o caminho correto a ser seguido. Porém, ai de quem tropeçar. Por quê? Existe uma lei chamada lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz nessa vida tem uma consequência. Então, se a gente tropeça, se a gente erra, aquilo vai ter uma consequência. Por isso é que ai do homem por quem o escândalo venha, ai do homem que tropece. Portanto, cabe a nós aprender o que causa o nosso tropeço e evitar esse nosso tropeço, simplesmente para que a gente não tenha que se machucar, porque toda vez que a gente tropeça e cai, a gente se machuca. E Jesus continuou: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois
e serdes lançados no fogo do inferno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Jesus falou isso por uma população, né, por uma multidão que o seguia sempre, né, nas falas dele, naquela época em que ele esteve aqui encarnado entre nós, aqui na Terra. E ele falava para uma multidão que era uma multidão iletrada, era uma multidão muito ignorante, né, das coisas espirituais. Imagina só se nós hoje, né, estamos sendo alfabetizados. Nós, naquela época, né, éramos nós que estávamos aqui, nós éramos extremamente ignorantes de tudo. Então, Jesus tinha que usar uma forma de falar conosco que nós conseguíssemos prestar atenção no que ele estava falando. Naquela época, tudo que era, todo conhecimento que era transmitido de uma geração para outra, era transmitido por tradição oral, né, pela fala, né, de uma pessoa para outra. Então Jesus precisava utilizar imagens fortes para que aquela população que estava ali ouvindo as palavras dele conseguissem gravar na mente aquelas imagens fortes, de tal forma que pudessem passar adiante aquelas imagens. E esse jeito que Jesus tinha, né, de transmitir o conhecimento das coisas espirituais para a gente, era tão bom, que hoje em dia a gente tem ainda acesso a todas as palavras que Jesus falou, né? Então, ele teve sucesso em transmitir isso até os dias de hoje, né, por essa forma. Mas essa imagem forte que ele utilizava de cortar as mãos, de lançar os olhos longe, eram imagens alegóricas, eram alegorias, né? O que Jesus, na verdade, queria dizer com isso, né? Quando ele falava assim que a mão, o pé, o olho eram o objeto de escândalo, isso queria dizer o quê? Ele queria que a gente percebesse em nós o que era o motivo do escândalo, o que era o motivo que estava causando o nosso tropeço. E assim que a gente conseguisse descobrir o que era isso que causava o nosso tropeço, que a gente conseguisse cortar isso fora, cortar o mal pela raiz, tá? Então não é para literalmente cortar o braço, ou a mão, o pé, o olho, é para perceber o que está causando o nosso tropeço moral e cortar isso fora, arrancar isso da gente. É dessa forma que a gente vai conseguir fazer a nossa mudança, né, espiritual, a nossa melhoria nesse nosso caminho, né, de espiritualização. Muitas vezes a gente pensa no uso literal dessas palavras. Então, vamos cortar a mão, cortar o pé, porque ele é motivo de escândalo. É óbvio que hoje em dia nós não faríamos isso, mas a gente associa muito quando a gente encontra alguma outra pessoa que tenha alguma limitação física, que tenha nascido com uma limitação física, ou que tenha sofrido um acidente ou alguma coisa que tenha causado uma limitação física nessa pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, a mão. Nasceu sem a mão, sem as mãos, ou sofreu um acidente e perdeu as mãos, né? E às vezes a gente imagina que se aquilo aconteceu, algum motivo tem, né? Mas a gente imagina que esse motivo possa estar ligado a uma lei de causa e efeito, de algo que aquela pessoa, que aquele espírito tenha feito numa encarnação passada, por exemplo, né? Vamos imaginar, ele cometeu um crime ou uma atrocidade utilizando as mãos, e aí ele vai encarnar atualmente sem as mãos, né?
como se fosse uma lei de talião, né? Isso não acontece. Deus nunca quer o mal para a gente. Tá? Deus quer que todos nós nasçamos com todas as nossas capacidades. Então, nasçamos o mais perfeito possíveis, né, na nossa limitação enquanto encarnados aqui na Terra, de forma que a gente possa progredir, né, fazer o nosso progresso e possa principalmente auxiliar a todos os que nos rodeiam. Então, não interessa uma pessoa nascer sem as mãos por conta de algum crime que ela cometeu em alguma outra encarnação, né? Porque é preferível aquela pessoa nascer com as mãos e poder auxiliar quem ela prejudicou em uma outra encarnação, por exemplo, ou auxiliar a humanidade de forma geral, né? Às vezes pode acontecer de nós, por sermos ainda espíritos muito imaturos, interpretarmos errado e sentirmos muito remorso de coisas que nós fazemos. Então, no período pré-encarnatório, que é aquele período em que está se fazendo o planejamento reencarnatório, né, nós podemos solicitar nascer sem as mãos, porque nós estamos num processo de remorso por algo que nós fizemos em outra encarnação. Tá? Não é uma coisa imposta por Deus, é algo que nós pedimos para passar por aqui. Tá? Mas esses casos eles são muito poucos no nosso estágio evolutivo atual, né? São poucos esses casos. A maior parte das vezes, quando isso acontece, da pessoa nascer com alguma limitação física, isso acontece porque ou a pessoa solicitou passar por uma prova, não é por causa de remorso, tá? Mas ela solicitou passar por aquela situação para ver como que ela consegue se comportar naquela situação e se ela progride espiritualmente daquela forma, ou ela está em uma missão. Muitas vezes aquelas pessoas que têm limitações físicas, elas estão numa missão para nos auxiliar. Então elas vêm, por exemplo, cegas, né? Mas com a missão de abrir os nossos olhos, porque nós vemos aquele espírito que está passando por tanta dificuldade, viver uma vida tão exemplar, né, que aquilo passa a ser uma referência para a gente. E nós passamos então a nos modificar, porque somos influenciados, né? Nós somos muito influenciáveis, né? Graças a Deus podemos ser influenciados por coisas boas. Então nós somos influenciados por uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades que aquela pessoa tem, é uma pessoa boa, é uma pessoa radiante, é uma pessoa que ajuda a todos, né? Então aquilo é uma missão. A maior parte das vezes é isso que está acontecendo ali. Então essa palestra de hoje, ela nos traz alguns conhecimentos muito importantes. O primeiro é que nós devemos olhar para dentro de nós e detectar o que está causando o nosso tropeço. E ao detectar isso, nós temos que tentar nos modificar, tentar cortar esse mal pela raiz, né? E a segunda grande lição é: nós não podemos julgar os outros, né? Nunca, porque nós não sabemos qual é a real causa da situação que a outra pessoa está passando. Então, se virmos pessoas que estão com deficiências físicas, né, limitações físicas, nós devemos olhar essas pessoas com o olhar do o que eu posso aprender com essa pessoa. Porque muito provavelmente essa pessoa está em missão para tentar nos ajudar. Muito obrigada pela atenção.